Bom dia e obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da BR Properties referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Martin Jaco, diretor-presidente, e André Bergstein, diretor vice-presidente financeiro e DRI. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BR Properties. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.brpr.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível após o encerramento. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Martin Jaco, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Martin, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos à conferência de resultados da BR Properties, referentes ao quarto trimestre de 2020 e, consequentemente, a conclusão e encerramento do ano inteiro de 2020. Obrigado a todos pela presença e pelo interesse. Com relação à dinâmica desse call, vamos seguir a mesma dinâmica dos anteriores que fizemos. Eu vou fazer um resumo para contextualizar todos os resultados e, na sequência, o André vai fazer um detalhamento dos resultados do quarto tri de 2020 e do ano de 2020 e vamos deixar bastante tempo na última sessão para perguntas e respostas. Tá? Então, começando pela parte do resumo que eu queria comentar com vocês. Bom, não preciso primeiro falar só a respeito do ambiente que a gente teve, né, em todo o ano de 2020, na verdade nos 10 meses, os últimos 10 meses de 2020, comecinho de março, que a gente já começou com toda essa questão da pandemia. Então, a gente desenvolveu praticamente 10 meses num cenário muito desafiador, né, como todos vocês já têm conhecimento, não vou entrar nesses detalhes, o que gerou um ambiente de incerteza ao longo de 2020, o que queria acontecer com o mercado, o que queria acontecer com os resultados da companhia. E a verdade é que a gente acabou tendo agora, quando a gente consegue olhar para trás e ver o que foi o ano de 2020, nós temos um quarto tri com resultados muito sólidos, em linha com as expectativas que o management da companhia tinha e ainda um pouco superior à média das expectativas do mercado. Né? E quando a gente analisa não só o quarto tri, mas 2020 inteiro, a gente vê que estava em linhas com as expectativas traçadas internamente pelo management no período pré-Covid. Ou seja, os resultados são muito positivos que a gente vem e apresenta para vocês hoje, mesmo com todo esse ambiente que a gente teve. Sem dúvida nenhuma, não existisse o Covid, teríamos tido resultados bastante superiores, bastante melhores, mas os resultados que a gente apresenta são muito positivos dentro de todo esse cenário que tivemos. E para isso eu queria dar 4 destaques principais, que eu acho que a grande mensagem que tem que levar são esses 4 pontos que eu vou agora detalhar para vocês. Né? O primeiro, quanto aos resultados em si, os números, né? Mostra uma clara evolução da companhia na busca de uma melhor eficiência, ou seja, melhores resultados para os acionistas. Vocês lembram que essa sempre foi um ponto que a gente falou, a gente vai continuar crescendo, mas o nosso foco não é no crescimento por si só, o nosso foco é que a gente seja mais eficiente, que a gente consiga ter mais rentabilidade para que a empresa tenha mais valor. E quando a gente olha, então, os resultados do quarto tri, tomando a mesma base de propriedades comparadas ao ano de 2019, comparadas ao ano de 2020, a gente teve crescimento duplo, de duplo dígito, tanto na receita líquida como no EBITDA, de 11% e 19% respectivamente. A gente teve uma redução das despesas financeiras de mais de 80%. E como resultado de tudo isso, nós tivemos a margem recorde de FFO da companhia de 60%, ao redor de 190 milhões. Né? Isso repetindo com o ano de 2020, com 10 meses de muita incerteza. Ou seja, foi o melhor ano da companhia em termos de eficiência, que é para onde a gente caminhou quando nós traçamos essa estratégia 3, 4 anos atrás e a gente informou vocês. Então, esse seria o primeiro ponto, os resultados, e esses resultados são fatos que aconteceram efetivamente depois de todo o ano de 2020. O segundo ponto de destaque que eu queria dar, e a gente já falou muito sobre isso, mas novamente ele se torna um fato, não é algo que a gente acredita que iria funcionar de tal maneira, mas efetivamente funcionou, é a nossa resiliência do portfólio. Fruto de todo o trabalho também que a gente já frisou, você já ouviu nos últimos 3, 4 anos, que tem a
decupagem de ativos, venda de non-core, compra de os ativos AAA com a nossa característica do que seria AAA, a busca da desalavancagem da companhia e a pouca alavancagem que a gente fica com custos muito mais vantajosos para a companhia. E com esse todo o trabalho que foi feito, 2 pontos a gente observou com referência à resiliência do portfólio. A primeira, que a vacância permaneceu estável ao longo de 2020. Existia uma crença que existiria uma devolução generalizada de espaços ao longo de 2020, todo o mercado sofreria com o aumento da vacância, e quando você olha o mercado em geral, aconteceu isso, né? Você teve as médias, o mercado em geral aumentaram a vacância, só que o portfólio da BR Properties permaneceu absolutamente estável na sua vacância. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. E mais interessante de ver, quando você olha o que a gente teve de saída ao longo de 2020, as grandes saídas que nós tivemos eram saídas anunciadas desde 2019, praticamente Petrobras e Finep, ou seja, um volume muito baixo de saídas em função de toda a crise que nós tivemos ao longo de 2020. Então, o fato da nossa vacância permanecer estável já mostra essa resiliência. E outro fato que mostra essa resiliência é a estabilidade de receita que tivemos ao longo do ano. Então, não só a gente manteve os ocupantes dentro dos edifícios, mas os ocupantes continuaram fazendo seus pagamentos de aluguel. Ou seja, nós tivemos nada praticamente de desconto, nada praticamente de carência. O que nós tivemos foi aquele pouco diferimento que a gente já explicou para vocês ao longo dos calls anteriores, e isso fez com que a gente tivesse uma previsibilidade de receita e ela se confirmou. Então, mantivemos a ocupação e mantivemos a receita que era esperada para a companhia. Isso mostra claramente o que seria em termos de resiliência do portfólio. Né? Mercado em geral, absorção negativa, e a BR Properties acabou tendo uma absorção positiva, levemente positiva. Tirasse o efeito Petrobras e Finep, a gente teria tido ao redor de 22 mil metros quadrados de absorção líquida positiva, né? O que é uma grande diferença com relação ao mercado em geral. Insistimos que não se pode analisar um portfólio da BR Properties comparando simplesmente com números gerais. E, de novo, ao portfólio, vamos aos fatos que a gente tinha dito, né? Na nossa opinião, a gente já tinha dito que existiria uma nova fuga para qualidade, as empresas buscariam novas qualidades. Depois que a gente já teve pelo menos uma visibilidade e a vacina estava próxima no final do ano passado, que já existia um início de recuperação da economia. O fato é que no 4º trimestre, se contarmos também o mês de janeiro já, nós tivemos 28 mil metros de locações, de novas locações, sendo ao redor de 18.500 metros quadrados sendo feito no parque da cidade, que equivale a 41% de pré-locação dessa torre. É simplesmente olhar o que aconteceu nos últimos anos, há quanto tempo não se tinha uma pré-locação desse montante, 41% de um edifício pré-locado. E ao mesmo tempo que nós tivemos no Rio de Janeiro, ao redor de 7.900 metros locados no Ventura, ou seja, aquele edifício que nós dissemos que tinha vacância, tinha pipeline, então logo o cenário começou a ter pelo menos uma previsibilidade preocupante, e esse ocupante começou a tomar suas decisões. Estamos falando de 7.900 metros no Ventura e mais ou menos os 2.000 metros que ocorreram no Passeio, né? Então a gente nota não só que as empresas começaram a fazer essa ocupação, mas que elas foram atrás de qualidade. E há novo conceito de qualidade que essa pandemia acabou exigindo que as companhias que já estavam caminhando nessa forma simplesmente acelerassem a tomada de decisão para esse tipo de ativo, que é especificação técnica, mas também infraestrutura de serviços e infraestrutura de transporte. A gente insiste isso há muito tempo e efetivamente a gente agora tem fatos, a gente tem números que comprovam essa demanda por parte dos inquilinos, né? E para deixar todo mundo na mesma página, existia uma série de rumores, quem seriam os inquilinos, o que aconteceu? Vocês já sabem que em São Paulo, no Parque da Cidade, o grande inquilino que tomou foi a Enel, e no Rio de Janeiro, no Ventura, a IBM, numa locação em janeiro, então confirmando para todo mundo, já que já estava se falando isso ao longo do mercado, a IBM ao redor de 6.000 metros, a NTAG ao redor de quase 2.000 metros, também no Ventura. Então nós estamos falando de ocupantes de primeiríssima linha, com uma demanda muito alta, com suas sedes dentro do Brasil, e voltamos a dizer que isso não é uma negociação que foi feita em 2, 3, 4 semanas. São negociações que ela vem há muito tempo. Quando a gente, então, afirma que a gente tem um pipeline, o pipeline existe, é uma questão de maturação. Assim que, como a gente já falou,
saiu notícia que no final do ano passado a vacina estava perto e começou a melhorar o mercado, as empresas começaram a se mexer, né? Seguindo nessa linha, provavelmente a gente vai acabar tendo um ano de 2021 muito bom, retomando aquilo que deveria ter ocorrido no ano de 2020, mas não ocorreu. O terceiro ponto de destaque que eu queria colocar aqui seria a respeito do mercado de logística. Quando nós fizemos a retomada desse investimento, 2 anos atrás mais ou menos, hoje ela mostrou ser mais do que acertada, né? Não só pela questão da diversificação, mas que é um mercado que, em função da pandemia, acelerou e muito a demanda e a exigência por espaços de qualidade. E esse é um mercado que, como vocês todos já sabem, acabou tendo um resultado muito bom. E fato aqui, novamente, o que nós temos no nosso portfólio? Nós temos o que a gente chama ali em Jarinu, Complexo Jarinu, aproximadamente 80 mil metros quadrados de área, com uma ocupação ao redor de 90%, onde a gente tem um resultado já de duplo dígito no CAP, no resultado desses empreendimentos. E estamos envolvendo, como todos vocês sabem, mais 150 mil metros no Complexo Cajamar. É um empreendimento estado da arte, no melhor endereço logístico do país, como a gente já frisou muitas vezes, próximo ao maior centro consumidor, que é São Paulo, onde a gente já tem uma demanda elevada, onde a gente já está em discussão, de novo, o pipeline aqui é muito forte, e a expectativa é que a gente também tenha um retorno de duplo dígito, então logo a gente entrega essa propriedade e começa as suas locações. Então, esse é o terceiro ponto de logística, com fatos efetivamente tendo ocorrido. E o quarto ponto que eu queria destacar seria a nossa nova política de dividendos. Ela está em linha com a estratégia da companhia, mantendo coerência de todo o nosso plano dos últimos 3, 4 anos. Vocês devem se lembrar, quem acompanha a gente há mais tempo, que a gente disse que a gente tinha um plano muito claro, que seria a reciclagem do portfólio, a concentração em AAA, a desalavancagem da companhia e, então, logo a gente fizesse a alocação dessas áreas ou começasse a grande consolidação dessas áreas AAA no nosso portfólio de ocupação, a gente iniciaria, assim, um programa, uma nova política de dividendos. E o objetivo é que a BR Properties se torne, como a gente falou lá atrás, e a gente começa agora a caminhar nesse sentido, que a BR Properties se torne um importante e regular pagador de dividendos. A política, em um resumo muito simples, ela compreende que vai ser pago o maior valor entre o mínimo legal exigido e 50% do FFO ajustado. E quando a gente já coloca aqui a proposta que nós fizemos, é uma distribuição de 95 milhões, que equivale a 50% aproximadamente do nosso FFO ajustado, o que representa 2 vezes o que seria o mínimo legal. Então, essa é uma política também que nós começamos agora. Então, concluindo, quando a gente olha os resultados da companhia, fato que aconteceu efetivamente em 2020 com a maior rentabilidade da história em termos de FFO de margem. Quando a gente olha a resiliência do portfólio, a vacância mantida durante todo esse período, a estabilidade da receita que a gente teve. Quando a gente olha a diversificação em logística, com os resultados que a gente obtém, a demanda que esse mercado está exigindo. E quando a gente olha essa nova política de dividendos, a gente vê que a gente andou exatamente dentro do plano que tinha sido feito antes do Covid. Mesmo com o Covid, e apesar do Covid, a gente conseguiu manter o mesmo track, a mesma conclusão. Ou seja, em 2020, os números são muito positivos, os números são muito fortes, ocupação, receita, alocação, resultados de FFO, né? Na verdade, o que era incerteza quando começou isso em março e abril, hoje se torna, na verdade, uma realidade com números bem claros e objetivos. Essa seria a introdução que eu queria fazer. Agora, para detalhar, então, todos os resultados, eu passo a palavra para o André. André, por favor. Bom, bom dia, obrigado Martim, bom dia a todos, obrigado por estarem hoje no call com a gente, né? Então, assim, para detalhar um pouco melhor a questão dos destaques financeiros do quarto TRI e, consequentemente, do exercício 2020, eu gostaria de realçar os seguintes pontos, né? Alguns já enfatizados aí, já abordados pelo Martim, que a gente passa a detalhar um pouco melhor. Então, em relação ao quarto TRI, a gente registrou uma receita líquida de 83 milhões, né, corresponde na mesma base de propriedades a um aumento de 8% em relação ao quarto TRI de 19. E no acumulado do ano, a receita líquida totalizou 313 milhões, que, mais uma vez, comparado à mesma base de propriedades, teve um aumento de 11%, né, em 2020 em relação a 2019, mostrando mais uma vez o ponto que a gente vem insistindo, que a gente vem falando com relação à resistência do nosso portfólio, dos nossos inquilinos, a todos os efeitos que a gente teve no ano passado, início desse ano, em relação à pandemia.
A gente segue de forma gradual o retorno aos escritórios que a gente administra, sempre seguindo todos os protocolos de segurança e cuidado com a saúde de todos os colaboradores. Com isso, o experimento parcial de aluguéis ficou muito restrito. Então, nesse último TRI, somente parte das operações de varejo localizadas nos térreos dos edifícios, representando menos que 1% da nossa carteira. À medida que o fluxo de pessoas nos prédios passe a retomar e passe, enfim, a ser mais representativo, obviamente, esses experimentos vão deixar de existir nessas pequenas operações de varejo. O G&A da companhia, excluindo despesas com vacância, plano de opções, impostos e tributos, alcançaram 60 milhões em 2020, ficando estáveis em relação a 2019, apesar de toda a inflação que a gente viu, principalmente no GPM e também no IPCA registrado no ano. A gente gosta de lembrar também que a gente tem mantido o G&A nesse mesmo patamar nominal ao longo dos últimos 5 anos. É um compromisso grande da companhia com alto nível de eficiência operacional, que o Martim mencionou, aumentando nossa margem EBITDA à medida que a vacância diminui. Lembrando que em 2012, 2013, a gente chegou a uma margem EBITDA de 93%. Então, a gente não tem uma meta específica, mas a gente tem esse compromisso muito forte de manter a mesma despesa de G&A. À medida que a gente vai reduzindo vacância, essa margem vai aumentando. É importante também enfatizar que, apesar de tudo que aconteceu no passado, o nível de inadimplência continua muito baixo. Encerrou o ano com 0,9%. Isso corresponde a um só inquilino, um caso que já foi resolvido agora em janeiro de 2021, e não foi resolvido com rescisão. Foi resolvido com um acordo, onde ele vai pegar essa dívida ao longo do tempo e passa a pagar aluguel naturalmente, ficando com a área que ele tinha. Então, quer dizer, considerando a redução das despesas de vacância, que representou 43% da mesma despesa de 2019, a gente chega a um EBITDA ajustado, excluindo os resultados não caixa, de 228 milhões no ano, um aumento de 19% quando a gente compara ao EBITDA ajustado de 2019, na mesma base de propriedades. A margem EBITDA do ano foi de 73%, uma das mais altas dos últimos anos. Falando do lado financeiro, a despesa financeira líquida ajustada em 2020 foi de 35 milhões, representando 83% de redução em relação a 2019. Esse resultado, como a gente já vem falando, é fruto do trabalho desenvolvido nos últimos anos pela companhia, na nossa estrutura de capital, a partir das vendas de propriedades non-core, aumento de capital e liquidação de um montante expressivo da nossa dívida. Ao mesmo tempo, a gente consegue uma expressiva redução do custo médio da dívida, o que, associado à redução da Selic, do CDI, também trouxe relevante queda no custo nominal. Por mais um trimestre, a gente manteve um custo da dívida em níveis historicamente baixos. Ao final do ano, o custo médio efetivo da dívida era de 3,9, o que é equivalente a um spread CDI mais 1,9, que é também um dos spreads mais baixos que a companhia já teve ao longo dos seus quase 15 anos de existência. Como resultado de tudo isso, a gente chega no FFO no quarto TRI de praticamente 50 milhões, mantendo nos últimos 3 trimestres do ano um FFO muito nesse nível, basicamente sem alteração, e no acumulado do ano, apesar de todas as consequências do Covid, a companhia apresentou um FFO de 190 milhões de reais, um aumento de 234% em relação a 2019. A margem FFO, 70%, como a gente já falou, o maior nível já registrado desde a criação da companhia. Com isso, a gente tem um lucro líquido de 155 milhões no final do ano, a gente teve as nossas reavaliações, como a gente sempre faz ao final de cada ano, e no acumulado do ano o resultado líquido foi de 206 milhões de reais. A gente encerrou o TRI com uma dívida líquida de 1 bi e uma posição de caixa de 1,2 bi. Mesmo com o investimento na aquisição da primeira torre do Parque da Cidade, que aconteceu em dezembro, as condições de alavancagem continuam muito confortáveis, com caixa robusto, um LTV líquido muito baixo, enfim, continuando a mesma estratégia de sempre. A gente é conservador na situação de caixa e a gente tem como estratégia manter em médio e longo prazo uma alavancagem baixa, com net EBITDA baixo e um LTV líquido também baixo. Como o Martim mencionou, ao longo do TRI, a BR comercializou 22.300 metros quadrados de ABL em novas locações, totalizando 40 mil no ano. Além disso, em janeiro de 2021, a gente locou quase 6 mil metros quadrados, basicamente no Ventura,
o que também demonstra, né, a qualidade dos nossos ativos no Rio de Janeiro. Manchete, 93% ocupado, Passeio, 97% ocupado, e o Ventura recuperando depois da saída tanto de Petrobras como do Finep, agora com esse muito importante inquilino, quer dizer, que é a ITM, além de NTAG, como o Martim mencionou. Então, são, quer dizer, inquilinos fortes, empresas robustas, que vão ficar no Ventura por muito tempo. Também queria reforçar que, fazendo um corte, né, a partir do segundo tri do ano passado, onde a gente entrou mais forte na pandemia, né, e desconsiderando as locações de 2021, só pensando nos 3 trimestres, né, do ano passado, tirando o primeiro, a gente teve uma absorção líquida de 22 mil metros quadrados. Também é muito forte, considerando tudo o que aconteceu. Em janeiro, a gente emitiu a 16ª emissão de debêntures, no valor de 400 milhões, com prazo de vencimento de 5 anos, e é um custo de CDI mais 2,30, AAA. Os recursos vão ser destinados ao reforço de caixa da companhia, dado que a gente tem investimentos aí, como, por exemplo, a construção de Cajamar. Ontem, na reunião do Conselho de Administração, né, o Martim levantou, a gente só está reforçando aqui, foi aprovada a política de dividendos. A gente já vinha construindo isso, já vinha amadurecendo essa ideia, já vinha conversando com vocês, né, que a gente queria e quer ser uma empresa, né, uma boa distribuidora de dividendos, e acho que isso vem muito em linha com o que a gente tem enfatizado nos últimos anos, né, e uma forma da gente pensou e construiu, está alinhado com o FFO, que é uma das métricas, talvez a métrica mais importante dessa companhia. Então, com isso, a gente alinha a distribuição de dividendo, né, a gente sempre vai ter um mínimo obrigatório, mas, sendo um FFO um número bom como foi esse ano, né, de 190 milhões, a gente vai a 95 milhões de distribuição de dividendo, e a gente está desenvolvendo uma forma da gente distribuir isso de uma forma mais regular ao longo do ano, né, e não só numa tacada só como a gente vem fazendo. Eu acho que cria uma recorrência que é muito boa para a companhia, muito boa para o investidor. Bom, eu acho que esses foram os principais destaques. A gente está muito positivo em relação à atuação da companhia, tudo que a gente construiu em relação ao que a gente locou entre dezembro e janeiro. Essas locações não são locações que acontecem do dia para a noite, elas levam tempo. Então, assim, essa tese da qualidade, todos esses inquilinos que a gente fechou aí entre o final do ano e início do ano, a gente vem conversando com eles há muito tempo, deu uma interrompida na pandemia, voltou com força porque a busca da qualidade está cada vez mais forte. E a gente sente isso no Parque da Cidade, sente isso no Ventura, enfim, que são os 2 focos nossos de locação. O resto está muito bem, obrigado. Então, acho que é isso, essa mensagem que a gente queria passar para vocês, né, positiva. A gente tem um ano pela frente, onde a gente imagina que em algum momento a gente vai retomar o que a gente tinha no início do ano passado, né, dado a qualidade do portfólio e da execução da companhia. E agradecer também todo o trabalho aí de toda essa equipe maravilhosa que a gente tem dentro de casa, enfim, que fez um trabalho excepcional aí em 2020. Então, acho que é isso. A gente podia passar agora para as perguntas e respostas. Mais uma vez, super obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone para efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor André Mazzini, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor André, pode prosseguir. Olá, bom dia, Martim, André. A primeira pergunta ali sobre os aluguéis por metro quadrado de propriedade, né? Então, a gente viu que o índice de inflação de vocês, né, aquele ponderado 17 IGP, fez o IPCA estava em 20,7. E se a gente considerar que mais ou menos um quarto dos aluguéis fazem aniversário num dado TRI, isso daria por volta de 5%, né? Vocês conseguiram passar 4,9%. Então, eu queria entender se esse racional faz sentido, é de fato um quarto por TRI, tem uma concentração em algum TRI específico, e vocês, de fato, então, sim, conseguiram passar IGP. No último TRI eu lembro que sim, isso continua agora no quarto TRI, uma boa notícia certamente. E a outra pergunta sobre o fundo imobiliário, a gente viu o protocolo, o prospecto preliminar, na verdade,
a CVM do fundo imobiliário. Então, fala um pouco do racional, né? Vender estudo minoritário para fundo imobiliário perto de NZ e fechar o gap de NZ que os ativos de fundo imobiliário tradam para onde a BR Properties está tradando agora, e timing, se pudessem abrir, alguma coisa disso seria muito bom. Obrigado. Oi, Mazini. André, um bom dia, obrigado aí pela presença e pelas perguntas. Então, a questão do IGPM, né, assim, bem dentro do que você falou, né, eu acho que uma conta simples, né, na linha que você mencionou, a gente tem no release, né, que é TRI contra TRI, né, considerando o quarto TRI de 20 contra o terceiro TRI de 20, a gente teve um aumento de 3,7. Né? Nessa linha de que a gente tem mais ou menos um quarto que faz aniversário a cada TRI, né, e, consequentemente, sofre o ajuste da correção monetária prevista contratualmente, multiplicar isso por 4, a gente estaria falando praticamente de 15%. Como a gente tem aí mais ou menos 85%, 87% em IGPM, se você dividir por 87%, que é o que a gente mostra no release, você chega a 17%. Como a gente tem uma defasagem de 2 meses, né, porque a gente... O IGPM que fecha novembro não é o que a gente cobra dezembro, né, porque a gente não consegue fazer isso, a gente tem que cobrar com uma certa antecedência. Então, é mais ou menos 17% contra, sei lá, 19% de média aí no último TRI. Então, é isso que a gente vem falando. A gente vem tendo bastante sucesso, e é o que está previsto contratualmente. Os contratos têm revisional a cada 3 anos, né? Então, assim, grande parte realmente do IGPM, né, nessa conta mais fácil aqui de padeiro que a gente está fazendo, você fez, eu também estou fazendo, mas que é basicamente isso que acontece, de fato a gente tem repassado boa parte da inflação. Assim, em alguns casos, e até um pouco que explica não ser 100%, em alguns casos tem algum diferimento, a gente negocia com o inquilino de que uma parte vai no início, uma parte no meio do período. Então, é isso. Então, eu acho que isso está andando, né? E se a gente for pegar, né, o último TRI, se eu não me engano, esse número era 3 alguma coisa, agora 3,7, no próximo, sei lá, vai ser 3, vai ser 4. Se ao longo de 4 TRI a gente vai pegando essas variações trimestrais, né, e multiplicando, né, fatorando, a gente vai chegar a isso, 15%, 16%, né, 17%, talvez até um pouco mais, que é o resultado de uma parte dessa parte da carteira, sei lá, 85% em IGPM, e uma parte que existe e que tem aumentado, até por conta disso, em IPCA. Então, é isso. Acho que, espero que esteja bem explicado, mas é exatamente isso que está acontecendo. Com relação ao fundo, assim, de fato, a gente protocolou, né, público, a gente protocolou no final do ano, na CVM, a ideia é que a gente também vem amadurecendo, vem estruturando ao longo do tempo, né? A gente tem nossas emissões de dívida, a gente tem nossas emissões de equity, né? O fundo de investimento imobiliário é algo que está se tornando cada vez mais uma realidade no mercado nacional, com, quer dizer, um aumento muito relevante de pessoas físicas, quer dizer, buscando claramente rendimento ali, né? Com isenção de imposto de renda. Então, acho que juntando isso, juntando nosso know-how em gestão, né? Por que não fazer um fundo que a gente tenha participações em algumas das nossas propriedades e que a gente possa trazer, né, esse cotista, essa pessoa física, como sócio da BR Properties. Então, assim, numa linha, assim, sempre pensando em alinhamento de interesse, né? Por isso que participações, né? Então, o cotista, ele vai dizer, eu sou sócio da BR Properties no prédio XYZ, eu tenho uma parte lá, ela tem outro, em fração ideal, que a gente, dessa forma, possa estar junto, né? E tudo aquilo que a gente consiga e consegue de bom para um determinado ativo, esse cotista vai ter também, né? Com uma gestão, uma consultoria da própria BR Properties, né? Que a gente, enfim, é o nosso negócio. O nosso negócio há 15 anos né, administrar bem não só a gestão imobiliária, como também a administração predial. E poder oferecer isso para o cotista, né? A gente ainda está vendo o mercado, ainda está definindo uma série de coisas, então não tem data certa, tem um primeiro protocolo na CVM, exigências que vieram, e a gente está junto com as instituições financeiras que a gente escolheu para tocar esse negócio, pensando, estruturando, vendo o mercado e uma série de itens, e no momento que a gente achar adequado e quando a gente achar adequado, a gente vai em frente. Então, essa é a ideia geral, espero ter atendido aí um pouco tuas dúvidas, Mazini.
Então, perfeito, André, ficou muito claro os dois pontos. Se eu puder um follow-up rápido, meio relacionado ao primeiro ponto, então 45% dos contratos vão ter revisional, né, de meio de contrato agora em 2021. O que a gente pode pensar um pouco de, assim, claramente esses contratos que estão recebendo GPM na cabeça agora nesse período devem estar indo para onde o mercado está, não estão defasados, mas tem outros contratos que estão abaixo de mercado. Como é que, basicamente, metade da receita aqui indo para revisão em 21, né? Como é que é a perspectiva para isso, nesse contexto de inflação de item alto, etc., por favor? Tá, eu vou começar aqui um pouco, depois o Martim segue, né, falando um pouco mais, quer dizer, assim, como é que está composto, né, esse 45%, né, 45% em receita, 35%, se eu não me engano, em área. Lembrando que, nesse número, aquilo que chegou aos 3 anos, né, como revisional e ainda não teve, né, um acordo, nem teve um acordo, não teve conversa sobre isso, né, ele está nessa base, tá, Mazini? Então, vai acumulando. Então, isso traz um carrego daqueles contratos que atingiram 3 anos da última revisão em 2020, de uma maneira ou de outra, nem a gente, nem o inquilino ainda conversou sobre isso, né, mantendo o patamar atual desses valores, né. Isso dá, basicamente, né, uns 26%, né, dessa área, e os outros 75% são contratos que, de fato, os 3 anos, né, a gente atinge agora ao longo de 2021, podem ter coisas no meio do ano, no final do ano, e assim por diante, né. Eu diria que a parte que é o carrego, né, está 1/3 concentrado no inquilino, que, de certa forma, a gente já tem, né, um coworking que a gente já tem, né, de certa forma, um reflexo disso pela maneira que a gente tem o contrato. E falando de 2021, ele está, assim, em receita 70% concentrado em 3 inquilinos, onde, assim, olhando os inquilinos, assim, a gente não vê, assim, dentro da lógica que a gente vem falando, a gente não vê revisional esse ano, acho que tentando puxar, né, trazer o que a gente viu ano passado, né, que a gente falava ano passado. A gente vê um grande ano de redução de vacância antes do Covid e não revisionar. Você empurrar isso para 2021 é mais ou menos como a gente está vendo o momento. Então, são 3 inquilinos onde a gente não vê, até porque foram inquilinos que entraram já no mercado muito depreciado, tá? Que estão tendo a correção pela inflação e a gente não vê mexida, assim, de jeito nenhum para baixo, e para frente também eu acho que não, para cima, desculpa, também não acho que é esse momento. Então, está muito concentrado em alguns inquilinos, o resto está bem pulverizado, mas acho que entra na lógica, aí Martim pode adicionar um pouquinho, da gente não ver, assim, revisionais esse ano, muito mais um ano, obviamente, em função de Covid, da redução da vacância. Então, Mazini, acho que é perfeito o que o André colocou. Eu acrescentaria só que existe toda uma preocupação, obviamente, o IGPM foi muito mais alto do que o mercado estava pensando, mas a discussão não se trata mais se o IGPM ele é alto ou é baixo. Toda a discussão que a gente tem com os inquilinos é esse reajuste da inflação, a que condição leva o teu valor de locação? Ele deixa o teu valor de locação pós-reajuste acima ou abaixo de mercado, tá? E lembra que grande parte dos nossos contratos, por isso que você tem esse 45% de revisionais agora em 2021, que se acumularam entre 2020 para 2021, contratos que foram assinados em 17 e 18, quando o mercado estava muito baixo, tá? Então, na grande maioria, na vasta maioria, a gente tem que esse índice de reajuste que está sendo indicado agora pelo IGPM, por exemplo, está trazendo mais próximos dos valores de mercado os valores que os inquilinos estão pagando. Ou seja, até agora o inquilino esteve pagando abaixo do mercado e esse valor sem reajuste de inflação traz ele mais próximo ao que seria o valor de mercado, né? E o próprio reflexo, a explicação anterior que o André tinha te dado, né? Quando a gente fala de trimestre a trimestre, 3,7, em média a gente estaria repassando o equivalente a 16, 17 e 18, né? Então, mostra isso, né? Os nossos valores de locação com relação ao mercado, é essa comparação que tem que ser feita, né? A gente acredita que, já tendo esse índice de GPM, que ele é maior do que era esperado, as revisionais para cima talvez deixem de ocorrer muito mais porque esse próprio GPM já começa a levar esses valores próximo do que seria o seu valor correto de mercado. Só esse ponto eu queria acrescentar também, Mazini. Obrigado.
Obrigado, Martim, André. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dib, do Banco Itaú. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Do nosso lado, em relação à postergação de entrega e também do cronograma de CAPEX do Galpão Cajamar, seria mais para entender um pouco melhor se tem alguma mudança no projeto, se for algum ponto de aprovação, mais isso. Obrigado. André, tudo bom? Martim falando. Obrigado aí pela tua pergunta, né? Sobre Cajamar, não. Na verdade, a gente está jogando ele alguns meses adiante e tem muito mais a ver com a execução de obra, né? Movimentação de terra, chuvas do período, né? É muito mais você vai fazendo um ajuste à medida que você começa toda a terraplenagem, você vê que talvez demore mais numa parte de terraplenagem. As decisões que a gente tomou também, a gente vai construir todos de uma vez, né? Ao invés de construir ele em duas fases, como inicialmente a gente tinha. Então, o que era a expectativa de entregar no final de 2021, a gente vai entregar bem no começo de 2022. Então, é uma mudança muito pequena, tá? Não mudou nada. O que a gente teve nesse período, né, antes de começar a construção física, né, enquanto estamos terminando toda a parte da terraplenagem para o início das fundações agora, o que a gente teve, obviamente, melhorando muito o projeto. Então, a gente conseguiu melhorar o aproveitamento, conseguimos aumentar um pouco mais o projeto, né, para que a gente tivesse um pouco mais de área, melhoramos especificações, né, e assim por diante que a gente trabalhou. Então, essas variações são muito pequenas, entendeu? E não comprometem em nada ao projeto, tá? Ele segue exatamente com a mesma demanda, com a mesma procura, com a mesma atratividade que a gente tinha inicialmente. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Senhor Marcelo, pode prosseguir. Bom, já duas perguntas. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre as condições comerciais aí desses aluguéis anunciados aí, quarto tri mais janeiro, enfim, se tem carência, preço, imagino que, enfim, a duração seja, enfim, longa, mas se pudessem comentar um pouco sobre isso. E o segundo ponto sobre despesa de vacância, enfim, agora que vocês têm, de fato, aí o parque da cidade, enfim, o que a gente pode pensar de despesa de vacância já para o primeiro tri, enfim, quanto que deveria ser por metro quadrado aí que poderia pesar no PNL de vocês no curto prazo. Obrigado. Oi, Mota, obrigado pela tua pergunta. Duas partes da tua pergunta. Essas locações que a gente fez estão exatamente em linha com o que a gente já vinha praticando naqueles imóveis, sem dúvida nenhuma, tem carência, tá? Um pouco maior da carência do que a gente tinha imaginado no começo de 2020, em conta do que tudo aconteceu, mas está exatamente em linha com o que a gente já vinha praticando no imóvel. Não vou entrar em detalhes por questões óbvias, né? A gente tem pipeline de outras negociações que estão acontecendo, né? Que estão bem avançadas, né? Que a gente deseja concluir o mais rápido possível, mas foram dentro de todas as nossas expectativas, o que seria exatamente de mercado. E todas, como você bem falou, nós estamos falando de empresas de grande porte, então assumindo compromissos de longo prazo. Estamos falando de todos os contratos acima de 10 anos, tá? De 10 para cima. Então, contratos muito bons, dentro exatamente das mesmas condições que a gente tinha anteriormente, né? E alguns deles feitos naquele projeto que a gente já comentou com vocês, o projeto ABC, né? Um deles em particular, não só estamos entregando a área para locação, como também vamos prestar todos os serviços de facility interno para esse inquilino, como também vamos todo entregar o fit out, e em contrapartida a gente vai receber uma receita mensal por conta de todo esse investimento que nós fizemos também, do mesmo ponto encarado como se fosse um investimento na propriedade, tá? Então, esse projeto ABC acabou sendo também outro ponto muito positivo, onde a gente deu mais flexibilidade, deu mais possibilidade dos inquilinos entenderem como seria uma ocupação dentro de um prédio da BR Properties, onde essa questão da qualidade de prestação de serviço, a licença da BR-PRA, ou esses projetos ABC, acaba trazendo mais liquidez, sim, para as nossas propriedades, tá? Então, acho que esse sobre a primeira parte da tua pergunta. E sobre a segunda, a parte de despesas de vacância, sem dúvida, a gente acabou de receber agora 3 imóveis ali no complexo Parque da Cidade, a gente vai ter um incremento dessas despesas, mas também tem a forma como a gente faz a locação. Você viu que a gente concentrou todas as ocupações na primeira torre, né, na Aroeira, a gente já tem ali 42% da ocupação total, né, que a gente já fez, e a ideia é que a gente enche a Aroeira para que depois a gente abra a operação no prédio 2 e depois no prédio 3, né.
Então, enquanto esses outros 2 prédios ainda não estão em operação, eles têm um custo muito mais reduzido com relação ao seu custo de vacância que a gente teria num prédio já em funcionamento, 100% implantado. Então, vai ter um incremento, mas não vai ser um incremento como se fosse o prédio 100% pronto, ou seja, um edifício desses funcionando teria um condomínio ao redor de 18, 19 reais por metro quadrado. Não é esse o que vai ser praticado nas outras 2 torres, enquanto elas ainda não são ocupadas. Perfeito, bastante claro, obrigado. Obrigado a você, irmão. Lembrando, caso tenha alguma pergunta, por favor pressione *1. Mais uma vez, caso tenha alguma pergunta, por favor pressione *. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Martin Jaco para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, gostaria de agradecer a todos pela presença, pelo interesse, também agradecer a toda a equipe da BR Properties, que no ano de 2020 foi um ano muito difícil, a empresa esteve mais unida e mais em busca de conseguir a eficiência necessária. Acho que os resultados são mais do que prova de todo esse esforço da equipe. Então, agradeço a todos mais uma vez e ficamos à disposição. Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que tenham, a empresa está sempre disponível e aberta a atendê-los da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos e um bom dia. A teleconferência da BR Properties está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.